Olá pessoal, aqui é o Infinito X. Nesse vídeo eu resolvi trazer um resumo da primeira temporada de X-Men Evolution que você assistia no SBT. Eu resolvi trazer esse resumo para você lembrar de como era essa temporada. A série começa em Bayville, uma cidade americana onde jovens mutantes começaram a despertar seus poderes. A trama foca nos X-Men ainda adolescentes, tentando equilibrar suas vidas normais com a descoberta de suas habilidades extraordinárias. No início do episódio, durante um jogo de futebol americano no colégio Bayville, Duncan Matthews estreia do time faz sucesso marcando um touchdown. Jean Grey fotografa a partida supostamente para o anuário, mas de fato por motivos pessoais Scott Summers, o Ciclope mais reservado, assiste na arquibancada enquanto brinca com uma moeda. Enquanto isso, Todd Toransky, que é o Grosso, um garoto esquisito e fedorento, está roubando as carteiras no meio da multidão, quando é pego por Duncan e seus colegas jogadores de futebol americano. Grosso se vê em apuros e prestes a apanhar. Scott intervém para tentar impedir a agressão, mas Duncan não gosta da intromissão. Durante a briga, os óculos de Scott caem e ele acaba liberando acidentalmente sua poderosa rajada óptica, atingindo Duncan e um tanque de propano próximo, causando uma explosão gigantesca que danifica parte do estádio e coloca várias vidas em risco. Logo após o incidente, o professor Xavier chega no local e usa seus poderes telepáticos para apagar as memórias dos envolvidos, garantindo que ninguém se lembre do que realmente aconteceu. A explosão acaba sendo atribuída como um acidente com gás. Duncan, ferido, é levado para o hospital sem suas memórias do ocorrido. Jean ajuda Scott, mostrando que confia nele mesmo após o desastre. Enquanto lida com Scott e Jean, Xavier também está em busca de outros mutantes e encontra Kurt Wagner, que é um Noturno, um garoto azul e peludo capaz de se teletransportar, mas inseguro devido à sua aparência. Para ajudá-lo a se integrar, Xavier lhe entrega um relógio de holograma de imagem, um dispositivo que cria uma ilusão de aparência humana e Noturno. Mesmo com o indutor, Kurt é inseguro, mas Scott e Jean tentam ser amigos dele, apesar do choque inicial com sua verdadeira aparência. Paralelamente, o Grosso é revelado como um mutante também, e ele tem uma relação misteriosa com a diretora da escola, Raven Darkholme, que secretamente é a vilã mística. Ela quer usar Grosso como um espião para investigar Xavier e seus alunos. Grosso, no entanto, é um garoto confuso e indeciso. Embora tenha sido salvo por Scott, ele não sabe ao certo de que lado está. Mística, irritada com a indecisão de Grosso, o pressiona, revelando sua verdadeira forma monstruosa. Tempestade tenta testar Grosso quando ele invade a mansão Xavier. Ele acaba enfrentando uma luta cômica, um Noturno, no meio da escola. A perseguição os leva até a sala de perigo, onde os dois enfrentam armadilhas e sistemas automatizados de combate. Mesmo com Xavier oferecendo a chance de Grosso se juntar aos X-Men, Grosso recusa, fugindo assustado da mansão. Nesse momento, Wolverine e Logan retornam, sentindo que as coisas estranhas estão acontecendo em Bayville. Ele encontra Grosso, mas o deixa ir embora, dizendo que não vale a pena lutar. Depois da confusão, Noturno começa a ter dúvidas se realmente pertence aos X-Men, mas Scott o encoraja a ficar, dizendo que todos ali estão para aprender a controlar seus poderes. Eles iniciam uma amizade e Kurt finalmente decide fazer parte do grupo. Enquanto isso, Mística revela estar trabalhando para Magneto, um mutante poderoso com planos maiores envolvendo a guerra entre mutantes e humanos. Ele a lembra que isso é só o começo, sugerindo que uma arma de batalha está por vir. E esse foi o primeiro episódio. O episódio 2 começa com a jovem Kitty Pryde, de 15 anos, vive uma vida normal
Em uma noite, Kitty tem um pesadelo em que ela está caindo e, ao acordar, percebe que atravessou o chão de seu quarto e foi parar no porão. Assustada e confusa com sua habilidade de atravessar objetos sólidos, ela começa a entrar em pânico. Enquanto seus pais tentam entender o que aconteceu, o cérebro, o aparelho localizador de mutantes do Professor Xavier, detecta a assinatura mutante dela. Xavier decide ir pessoalmente tentar recrutá-la para o Instituto Xavier para jovens superdotados. Mesmo após o susto, Kitty decide ir à escola. Lá ela é vítima de bullying por duas colegas que a trancam em um armário. E é aí que Lance Alvers, um mutante delinquente conhecido como Avalanche, surge. Ao ver Kitty atravessar a porta do armário usando seus poderes, Lance se apresenta e revela seus próprios poderes. Ele pode criar terremotos e tremores. Lance percebe que pode manipular Kitty e começa a se aproximar dela, fingindo que quer ajudá-la a lidar com seus poderes, quando na verdade tem intenções egoístas. Ele planeja usá-la para ajudá-lo a roubar respostas da prova da escola. Enquanto isso, Jean Grey acompanha Xavier na tentativa de recrutar Kitty e se identifica com ela, dizendo que também sofreu no início com seus próprios poderes. Lance usa a vulnerabilidade emocional de Kitty para convencê-la a usar seus poderes na escola, invadindo o escritório para pegar as provas. No início, Kitty se diverte experimentando suas habilidades, mas logo percebe que Lance está manipulando ela para seus próprios benefícios. Quando Kitty tenta se afastar, Lance revela sua verdadeira face agressiva, prendendo-o e ameaçando destruir a escola se for impedido. Kitty fica dividida entre seguir Lance ou confiar nos X-Men e em Jean Grey. Paralelamente, temos um confronto importante acontecendo. Wolverine e Logan perseguem seu inimigo mortal, Dentes de Sabre, que aparece rondando a mansão. Eles travam uma luta brutal em um estacionamento, com Ciclope e Noturno intervindo para ajudar Wolverine. Mesmo com o apoio, Dentes de Sabre foge, deixando claro que essa rivalidade ainda terá muitos capítulos. O momento decisivo acontece quando Jean, Xavier e os pais de Kitty chegam para resgatá-la. Lá, Lance tenta fugir levando Kitty consigo, causando tremores violentos que quase derruba o teto da escola. No meio do caos, Kitty decide enfrentar Lance e atravessa seu braço, libertando-se do controle dele. Ela usa seus poderes para salvar seus pais e Jean do desabamento, finalmente aceitando suas habilidades como um dom. Seu pai inicialmente reluta, percebendo que os X-Men podem ajudar Kitty a controlar os seus poderes, e assim concede permissão a Kitty para se juntar aos X-Men. Lance foge e é abordado por Mística, que se apresenta como sua nova aliada e conselheira. Ela o recruta para seus próprios planos, chamando ele de Avalanche e prometendo ensiná-lo a controlar melhor seus poderes, revelando que os vilões também estão montando sua própria equipe. No episódio 3, o episódio 3 começa em uma escola no Mississippi, onde Vampira, uma jovem solitária e introvertida, participa de um baile. Um garoto chamado Cody Robbins, incentivado por seus amigos, toma coragem para chamá-la para dançar. Inicialmente, Vampira reluta, mas depois de um tempo acaba aceitando a dança. Durante a dança, eles tropeçam e Cody acaba tocando ela acidentalmente, ativando seus poderes de absorção da vampira. Ela imediatamente absorve as memórias e habilidades dele, deixando o garoto em coma. Desesperada e sem entender direito o que aconteceu, Vampira foge do local enquanto é acusada pelos outros estudantes. Sua mãe adotiva, Irene, que possui habilidades procognitivas, percebe o desastre e teme que agora não conseguirão mais manter Vampira escondida do mundo. Enquanto isso, no Instituto Xavier, o Professor Xavier detecta
o despertar dos poderes da vampira, usando o cérebro. Sabendo que a garota é um perigo para si mesma e para os outros, Xavier organiza a sua equipe para ir até o seu encontro. No outro lado da história, Mística, disfarçada como diretora Darkholme, aparece para Irene. Mística revela seu interesse em recrutar Vampira para a Irmandade, pois vê um imenso potencial nos poderes da garota. Os X-Men Jean Grey, Ciclope, Noturno, Tempestade, Wolverine e Lince Negra partem no jato em busca de Vampira. Durante a viagem, vemos mais interações entre os jovens mutantes, incluindo brincadeiras, ciúmes e um toque de romance, principalmente entre Lince Negra e Noturno. Enquanto procuram por Vampira, ela retorna à casa de Code, sentindo-se culpada pelo que aconteceu. Lá ela encontra a Mística, disfarçada, que tenta manipular seus sentimentos de culpa e confusão. Mística, usando seus poderes metamorfos, finge ser Wolverine e os outros X-Men para persegui-la e atacar Vampira, tentando convencê-la de que os X-Men são inimigos. Essa manipulação aprofunda ainda mais a confusão e o medo da jovem mutante. Vampira entra em confronto direto com os verdadeiros X-Men. Em meio ao caos, acidentalmente toca em Tempestade, absorvendo também seus poderes de controlar o clima, mas sem nenhum controle. Isso leva a um cenário perigoso, onde relâmpagos e tempestade ameaçam todos ao redor. A luta se intensifica quando Jean Grey tenta se conectar emocionalmente com Vampira, mas ainda desconfiada e confusa, Vampira foge mais uma vez, se teletransportando após ter absorvido também os poderes de Noturno. Ao final do episódio, Mística consegue seu objetivo. Vampira é levada para Bayville, onde a vilã trabalha disfarçada como diretora. Magneto, figura sombria nos bastidores, questiona Mística se todas as boas lembranças de Vampira sobre os X-Men foram apagadas, e ela garante que sim. Porém, no íntimo de Vampira vemos um sinal de dúvida. Ela ainda guarda o comunicador que Jean Grey lhe deu, sugerindo que parte dela ainda confia nos X-Men. O episódio 4 começa com Fred Dukes, também conhecido como Blob, apresentado durante um show de Monster Truck, no qual ele participa como um homem forte, exibindo sua força para o público. Após a apresentação, ele é abordado por Raven Darkholme, que é a Mística disfarçada, que ele oferece uma vaga no colégio Bayville e a oportunidade de se juntar à Irmandade dos Mutantes, prometendo um novo caminho para a sua vida. Já no seu primeiro dia no colégio Bayville, Fred rapidamente se envolve em problemas. Ele segura Duncan Matthews pelo colarinho, por estar perdido e sem saber onde ir. Duncan tenta zombar dele e Fred, furioso, quase o joga em uma fileira de armários. E quando Jean Grey aparece e consegue acalmá-lo usando sua gentileza e habilidade de diplomacia, ajudando a encontrar sua primeira aula. Na aula de teatro, Scott Summers, o Ciclope e Vampira são colocados como dupla para encenar uma cena de Vampira mantém sua postura e defensiva fria, deixando claro para Scott que não confia nos X-Men e que não quer que eles se aproximem dela. Durante o almoço, Blob aparece carregando uma bandeja gigantesca de comida. Quando tenta se sentar, a mesa vira, lançando comida em cima de Duncan e seus amigos. Isso dá início a uma briga generalizada no refeitório. Fred, sem noção do próprio tamanho e força, destrói parte do refeitório, lançando mesas e causando pânico. Jean tenta uma vez acalmá-lo, mas ele quase joga uma mesa nela. Scott intervém usando uma rajada óptica para limpar a área e impedir que Jean seja atingida pela mesa. Fred foge, mas não antes de pegar a mochila de Jean, onde encontra uma foto dela com Scott. Em um ato de impulso e obcecado, Fred arranca Scott da foto, mas mantém a imagem de Jean, mostrando sinais claros de obsessão por ela. No dia seguinte, Fred aborda Jean e
a convida para sair, mas ela educadamente recusa. Ele não aceita o não como resposta e, tomado por frustração, arrasta Jim para longe para conversar em particular. Ela tenta resistir, mas eles acabam derrubando o andaime e Jim desmaia. Quando acorda, percebe que foi sequestrada e amarrada em uma cadeira em um armazém abandonado, onde Fred tenta preparar um jantar romântico forçado. Jim, desesperado, usa habilidades telepáticas para entrar em contato com o Professor Xavier, que imediatamente organiza o resgate. Wolverine é enviado às pressas, enquanto Scott e Vampira continuam ensaiando. Enquanto isso, Scott tenta criar um vínculo com Vampira, revelando que entende o sentimento de isolamento que ela carrega. A Vampira demonstra uma ponta de vulnerabilidade ao dizer que às vezes também gostaria de poder se aproximar de alguém, mas o momento de conexão é interrompido quando eles ficam sabendo do sequestro de Jim. Enquanto pede ajuda de Vampira, mas ela recusa, afirmando friamente que não contaria nada mesmo que soubesse. Scott a acusa de egoísmo e afirma que ela terá que conviver com o peso dessa escolha. O confronto final acontece no depósito, onde Fred mantém Jim prisioneira. Wolverine é o primeiro a chegar, mas rapidamente é derrubado por Fred. Scott chega e tenta ajudar com rajadas, mas também é neutralizado. Jim tenta resistir usando seus poderes telecinéticos, mas Blob é imensamente forte e ameaça esmagá-la com uma peça enorme de maquinário. Nesse momento crucial, Vampira chega. Ao ver Scott inconsciente e Jean prestes a ser esmagada, ela toca a Ciclope e absorve suas habilidades, usando as rajadas ópticas para enfrentar o Blob. Quando ele tenta atacá-la diretamente, ela absorve também sua força com os poderes combinados de Blob, Ciclope. Vampira levanta o gigante Blob e o joga longe, arremessando num ferro velho próximo. Após o salvamento, Jean questiona por que Vampira a ajudou, mas ela mesma não sabe explicar o motivo. Desorientada e claramente incomodada com seus próprios sentimentos, Vampira foge, sem querer permanecer próximo do grupo. Wolverine impede que a sigam, afirmando que Vampira ainda não está pronta para lidar com tudo aquilo. Kit comenta que agora os X-Men devem uma a ela, e Scott concorda e reconhece a importância de seu ato. O episódio 5 começa durante um jogo de basquete escolar. Evan Daniels, sobrinho da Tempestade, faz a cesta da vitória para seu time, mas durante a queda, espinhos saem de seu braço, revelando que seus poderes mutantes começaram a se manifestar. Ele tenta esconder, mas tanto Tempestade quanto Mercúrio percebem o ocorrido. Nos vestiários, Evans discute com Pietro sobre quem é o melhor atleta. Logo depois, Tempestade confronta Evan, revelando que ele sabe sobre seus poderes e oferece a ele a chance de ir para o Instituto Xavier para jovens superdotados. Evan, teimoso, pede um tempo antes de falar com seus pais sobre o assunto. Enquanto isso, o Professor Xavier conta a Tempestade, dizendo que enviará Jean Grey e Scott Summers para ajudá-lo, e avisa que o cérebro detectou outro mutante presente no jogo, que era o Pietro Maximoff, que é o Mercúrio. No dia seguinte na escola, Eva encontra seu armário arrombado mais uma vez. Pietro aparece, fingindo ser simpático, e oferece dinheiro para ajudar a descobrir o responsável pelos furtos. Tudo como parte de seu plano para manipular Eva. Em casa, Tempestade, Jean e Scott conversam com os pais de Eva, tentando convencê-los a deixarem Eva ingressar na escola para mutantes. Porém, Eva fica irritado e desrespeitoso e se recusa a ouvir. Frustrado, ele volta à escola. Lá ele descobre que Pietro também é um mutante. Mas antes que possa fazer algo, Pietro destrói os armários e incrimina Eva, deixando-o preso pela polícia, acusado de vandalismo. Na delegacia, Scott oferece ajuda, diz que Xavier pode usar sua influência para retirar as acusações, mas em troca Evans teria que aceitar ser treinado como X-Men. Sem saída, Evan concorda em se juntar ao grupo. Enquanto isso, Magneto e Mística observam tudo e traçam seus próprios planos, planejando atrair Pietro e Mercúrio para a Irmandade.
Mystica organiza um jogo de basquete entre Bayville e a antiga escola de Evan, usando isso como armadilha para gerar confronto. Enquanto isso, Evan começa seu treinamento na sala de perigo, com os X-Men, tentando controlar seus poderes de espinhos, adotando o codinome Spike. Quando descobre sobre o jogo de basquete armado por Mystica, Evan, Jean e Scott vão até a escola, onde Pietro revela suas verdadeiras intenções e inicia um confronto destrutivo. Pietro Mercúrio usa sua super velocidade para causar estragos na cidade, mas trabalhando em equipe, Evan, Jean e Scott conseguem detê-lo, provando o valor do novato Spike no grupo. No final, Pietro é preso, mas Magneto aparece e o resgata, conseguindo recrutá-lo oficialmente para sua causa e para a Irmandade dos Mutantes. Com Pietro fora do caminho, Evan é inocentado das acusações e finalmente aceita seu lugar nos X-Men. Na mansão, os X-Men relaxam na piscina e Evan já demonstra estar integrado no grupo, mesmo mantendo sua personalidade irreverente. Enquanto brinca com Kurt, Noturno, Kit e Lince Negra, ele ainda tem dificuldades para controlar seus espinhos, mas demonstra que já se sente parte da equipe. O professor comenta com Tempestade que acredita que Spike se encaixará muito bem entre eles. O episódio 6 começa no pátio da escola, onde está Kurt, Scott, Jean, Evan e Kit. Eles discutem se devem ir ou não à festa organizada por Duncan. Todos querem ir, exceto Scott, que teme que Kurt, com seu pelo azul, chame a atenção demais. Isso gera um conflito entre Scott e Kurt, culminando em uma briga pública. Durante a discussão, o indutor de imagem de Kurt quebra, deixando-o incapaz de esconder sua aparência. Kurt acaba se teletransportando para o porão da escola e lá ele encontra a Vampira. Os dois encontram um dispositivo misterioso. Os dois brigam pelo dispositivo. O dispositivo acaba sendo acionado e fazendo com que Noturno fique preso em uma dimensão paralela, chamada Midverse. Enquanto isso, Vampira encontra o dispositivo restante, mas joga fora, dizendo que agora há um X-Men a menos. Enquanto Jean e Scott tentam descobrir o paradeiro de Kurt, começam a circular rumores de que alunos viram um fantasma azul pela escola. Blob e Avalanche surgem no caminho deles, provocando mais brigas. Scott ataca Avalanche e Blob parte para cima de Scott e Jean. A confusão só é interrompida por Mystica, que leva Jean e Scott ao seu escritório. Enquanto isso, Todd obedece Mystica, continua bagunçando o laboratório e enviando objetos para o Midverse, incluindo o carro novo de Mystica. Preso na dimensão paralela, Kurt conhece Forge, um mutante dos anos 70, também preso lá desde a época em que criou o Midverse. Forge revela que o dispositivo pode ser reiniciado para liberá-los da dimensão, mas precisará de muita energia para funcionar. Kurt consegue usar o novo aparelho de Forge para enviar uma breve mensagem aos X-Men. Enquanto a equipe tenta interpretar a mensagem, Scott quase destrói o dispositivo, mas Kit sugere uma ideia melhor: causar um curto-circuito ao atravessar o dispositivo com seus poderes de intangibilidade. Spike e Ciclope não dão muita importância para a ideia dela, mas Kit mostra que tem razão. Enquanto os X-Men discutem, Blob, Avalanche e Groucho aparecem para pegar o dispositivo, gerando uma nova batalha. Vampira também observa de longe, claramente dividida entre os dois lados, no meio da batalha. Jean e Scott derrotam Blob. Kit enfrenta Avalanche e humilha. Spike impede Groucho com uma parede de espinhos. Kurt e Forge usam a bateria do carro de Mystica como uma fonte de energia e conseguem reabrir o portal, saindo do Midverse dentro do carro, que acerta Blob e finaliza a batalha. Mystica e a Irmandade fogem. Ford recusa o convite para permanecer com os X-Men, preferindo voltar para casa e reencontrar sua família, depois de anos preso. No final, Scott e Kurt se reconciliam, reconhecendo que ambos erraram durante sua discussão. Decidem enfim ir à festa juntos, encerrando o episódio de maneira descontraída e mostrando a evolução de amizade do grupo. O episódio 7 começa
com uma simulação de treinamento no Instituto Xavier. Kit, Eva, Kurt, Jean e Scott estão em missão. Tudo vai bem até que Vampira aparece de surpresa como uma inimiga e usa os poderes de Scott contra ele. Scott, líder da equipe, se irrita. Vampira não deveria estar lá, mas o professor Xavier revela que a presença dela foi intencional, um elemento surpresa. O que ninguém percebe é o impacto emocional disso em Vampira. Scott teme que ela pense que os X-Men estão contra ela, e, no fundo, ela começa mesmo a acreditar nisso. Pouco depois, a turma se prepara para uma excursão de geologia na neve. Jean está animada, mas de repente é impedida de ir, com a desculpa de faltas demais. No lugar dela, quem entra é a Vampira. E Scott desconfia, Jean também. Mas o professor diz que agora é tarde demais para mudar. Mal sabem eles que por trás dessa substituição está a verdadeira orquestradora de tudo, Mística, disfarçada de diretora Darkhold. No instituto, Jean confronta Xavier sobre a troca. Xavier começa a perceber que há algo mais acontecendo. Durante a viagem, uma tempestade de neve atinge o ônibus. O veículo quase sai da estrada e só não cai de um penhasco porque Scott usa seus poderes para impedir o desastre. Vampira vê isso e pela primeira vez ela vê Scott como alguém em que pode confiar. Vampira provoca Scott para uma corrida, mas a brincadeira vira tensão e quase ocorre outro acidente. Vampira parece impulsiva e inconsequente. Scott começa a perseguir o que está acontecendo com ela. Enquanto a turma explora cavernas, Vampira desaparece. Scott a segue. Vampira diz que sabe que os X-Men não confiam nela, que nas simulações ela sempre é o inimigo. Scott tenta explicar, tenta se conectar, mas a tensão cresce. E quando tudo explode, Paul, colega de classe, se revela ser Mística, disfarçada. Ela ataca a Scott e quase o mata. Vampira absorve seus poderes e vê as memórias de Mística, revelando toda a verdade. Ela estava sendo usada e manipulada desde o início. Essa cena é um divisor de águas para a Vampira. Ela finalmente entende que Mística nunca esteve do seu lado, apenas queria afastá-la dos X-Men. Ciclope e Vampira caem de uma cachoeira feridos. Scott tenta manter a consciência. Vampira o ajuda e os dois ficam à deriva. Mística agora se transforma em lobo, continua a perseguição. Enquanto isso, Xavier e Logan chegam perto onde Vampira e Ciclope estão. Xavier tenta se comunicar telepaticamente com Scott, mas sente que ele está fraco. Vampira então tira os óculos de Scott e absorve seus poderes, disparando um raio óptico no ar, permitindo que Logan localize a posição deles. Quando Mística ataca, Vampira a enfrenta com os poderes de Scott, salvando ambos e forçando a vilã a fugir. Wolverine e Professor Xavier chegam e resgatam Ciclope e Vampira. Logan, desconfiado, pergunta à Vampira qual é a sua escolha, X-Men ou Irmandade. Vampira incita em responder e diz: quero ficar com vocês. Logan então aceita oficialmente na equipe. De volta ao instituto, os alunos se reúnem. Agora todos sabem que a diretora era Mística. Eles confrontam Xavier porque ele nunca contou a verdade. Xavier admite que errou, que tentou proteger os alunos, mas reconhece que a confiança é essencial. Vampira, antes calada, é afastada, agora tem voz e diz: a confiança é o que os mantém as pessoas unidas. Scott cumprimenta: e é isso que nos faz X-Men. O episódio 8 começa com Eva, o Spike, tirando uma nota baixa na escola. Como castigo, o professor dá uma nova missão: gravar um documentário sobre a vida adolescente usando uma câmera digital. Evan aceita, mas mal sabia ele que essa câmera ia causar o maior reboliço na escola e atrair um dos vilões mais perigosos dos X-Men, o Selvagem Dentes de Sabre. Logo de cara, Evan filma Kit e Vampira no corredor. Kit está empolgada com os cartazes da peça Drácula, a ópera rock, e esbarra com Jason, astro principal da peça. Jason está em cima dela, com um charme bem questionável, e Vampira, claro, fica enojada com a cena.
Ela chama Kitty de patética e as duas já saem discutindo, mas mesmo assim decidem fazer o teste. Do lado de fora, Dentes de Sabre aparece e segue Evan derrubando do skate. Enquanto Spike está desacordado, ele assiste a gravação da câmera e descobre a localização do Instituto Xavier. Agora é oficial, o esconderijo dos X-Men está comprometido. No dia seguinte, Evan tenta continuar seu projeto. Ele filma Jean, que o joga na parede com telecinese. Tenta gravar Logan e Scott treinando e quase perde a cabeça por isso. Logan ainda pega o vídeo. Eles descobrem uma mensagem do próprio Dentes de Sabre gravada na câmera. Nesse momento, o vilão invade o instituto. Todos os X-Men entram em ação. Logan tenta enfrentá-lo sozinho, mas Tempestade intervém. Não transforme a escola no seu ringue particular. Com o trabalho em equipe, eles conseguem expulsar o vilão, mas promete voltar. Wolverine deduz que o plano dele é usar os alunos como isca. E aí que as coisas ficam sérias. Evan ouve tudo e toma uma decisão perigosa, atrair Dentes de Sabre para uma armadilha. Spike pede ajuda de Kitty e Vampira, que estão ensaiando para a peça. Eles saem com uma motoneta e vão até a floresta, onde Vampira está super tensa tentando dançar. Evan sugere que Vampira use seus poderes para copiar os movimentos de Kitty. Kitty topa, e as duas se tocam, gerando um momento hilário, onde Vampira dança exatamente como Kitty, até falando igual, um dos momentos mais divertidos da série. Mas claro, Dentes de Sabre chega para estragar a festa. Ele ataca Eva e joga ele em cima da Vampira. Vai para cima de Kitty, mas ela é intangível e faz ele atravessar direto por ela. Quando parece que tudo vai dar errado, Logan chega. A luta fica intensa. Vampira tenta tocar o vilão, mas ele segura seus braços. Logan é derrubado. Vampira então o ataca pelas costas e absorve os poderes de Dentes de Sabre. Ela cresce as garras, presas, pelos e reclama. Com Dentes de Sabre inconsciente, Logan dá uma bronca pesada. Ele admite que o plano foi inteligente, mas muito perigoso. Os três vão ficar de castigo. Vampira ainda precisa voltar ao normal, depois de absorver um animal selvagem. No fim, Professor Xavier apaga memórias de Dentes de Sabre e o deixa isolado numa geladeira no Alasca, bem longe de Bayville. A escola exibe o documentário de Eva. Ele mostra cenas do cotidiano dos X-Men, até aquelas em que eles aparecem irritados ou de forma engraçada. Mas a mensagem final é sincera e emocionante. Os X-Men são sua nova família. No encerramento, vemos Kitty e Vampira dançando juntas na peça da escola, agora como amigas, e todos os X-Men na plateia apoiando Eva. Spike dedica o vídeo à sua nova família. O episódio 9 começa com os X-Men adolescentes. Scott, Jean, Kurt, Evan, Kitty e Vampira, enviados para um campo de treinamento de sobrevivência nas montanhas. Scott, claro, é o líder do grupo, o que já irrita a Irmandade, Lance, Pietro, Groucho e Blob. A competição está armada. Enquanto isso, Mística invade uma prisão de segurança máxima e liberta ninguém menos que o Fanático. Seu plano: levar o Fanático até Xavier em troca do cérebro. Mas o Fanático não liga para os planos e simplesmente explode a prisão inteira e segue caminho até a destruição. No acampamento, Scott tenta manter a ordem, mas a Irmandade quer vencer a qualquer custo. Em uma corrida, Lance joga Scott no rio usando seus poderes, o que seria contra as regras. Spike quer revidar, mas Jean tenta manter todos em equilíbrio, sem poderes lembrar. Hank, o instrutor acompanhando, propõe um desafio. Quem pegar a bandeira no topo do monte da humilhação ganha. Mas tem um porém, a equipe toda precisa subir junto. Enquanto as equipes escalam a montanha, Xavier e Wolverine percebem que o Fanático está solto. Xavier revela que Fanático é seu meio-irmão e agora ele está em busca de vingança. Fanático invade o Instituto Xavier, atropela tudo no caminho. Wolverine tenta impedi-lo, mas é lançado como uma bola de boliche por uma parede. A batalha destrói a sala do cérebro
o que enfurece Mística, que pretendia roubá-lo. De volta à montanha, a Irmandade encontra uma mina para cortar caminho. Scott, pressionado para vencer, quer usar uma corda para subir, mas os amigos se recusam. Jim critica Scott. A mina desaba sobre a Irmandade quando o Vampira os encontram presos. O esperado acontece, os X-Men decidem salvá-los, mesmo sendo seus rivais. Enquanto isso, o Fanático alcança Xavier na sala de perigo. Wolverine está nocauteado. Xavier tenta apelar para o seu lado humano, mas é inútil. Então, o X-Jato chega com todos os jovens mutantes, X-Men e a Irmandade junto. Eles têm o objetivo: remover o capacete de Fanático, sua única vulnerabilidade. Jean tenta detê-lo com telecinese. Blob o derruba com força bruta. Mercúrio corre e destrava uma das travas. Tempestade usa ventos para desestabilizá-lo. Noturno se teletransporta e destrava a outra. Kit e Vampira saem das paredes e soltam as últimas. Groucho usa a língua para arrancar o capacete. Sua proteção mental, Xavier invade a mente do Fanático e o derrota. Com o Fanático derrotado, os mutantes comemoram juntos. Mística até solta um comentário sarcástico sobre ver os dois grupos unidos. Xavier devolve Fanático à prisão, enquanto a tensão parece diminuir, mesmo que temporariamente. No final, Jean e Scott caminham juntos, refletindo sobre como foi bom lutar lado a lado com a Irmandade, mesmo que por um breve momento. O episódio 10 começa. Durante uma noite qualquer, Vampira acorda gritando após um pesadelo intenso, com uma mulher fugindo de lobos, carregando um bebê. Mas o choque vem quando ela percebe que o bebê era ninguém menos que Kurt, o Noturno. Xavier lê sua mente e encontra memórias reprimidas, não de Vampira, mas de alguém que ela tocou, e vê o rosto da mulher, é a Mística. Essa lembrança mostra que Mística jogou o bebê Kurt em um rio, e que um casal o encontrou e o criou, enquanto Mística fugia em lágrimas. O mais assustador, essas memórias estavam guardadas dentro de Vampira, e talvez Mística nunca quisesse que viessem à tona. No dia seguinte, Xavier visita a Mística no colégio. Ele confronta. Mística finge não entender, mas a dor em seu olhar revela que ela sabe exatamente do que Xavier estava falando. Quando Xavier diz que Kurt cresceu e se tornou um bom rapaz, ela expulsa visivelmente abalada. Na saída, Xavier dá a Wolverine a localização de um castelo onde o passado de Kurt pode estar escondido. Mais tarde, Mística envia um bilhete anônimo a Kurt, pedindo que ele a encontre em um canteiro de obras. O encontro acontece. Mística usa um capuz até que finalmente se revela: eu sou sua mãe. Kurt desaba exigindo explicações, mas antes que haja tempo a Irmandade chega, enviados por Magneto. Eles atacam Kurt. A luta atrai os X-Men, incluindo Vampira, que absorve os poderes de Avalanche para impedir Mística de escapar. Mística diz que é tarde demais para respostas e se transforma em um corvo, voando para longe, deixando Kurt sozinho, ferido e sem respostas. Wolverine investiga o castelo, indicado por Xavier. Lá, descobre que um laboratório genético abandonado, possivelmente usado para experimentos com mutantes, talvez até com Kurt. Antes que possa descobrir mais, uma bomba explode e destrói tudo. Mas uma pista do passado de Kurt silenciada para sempre. De volta ao Instituto Xavier, Xavier revela a Logan, Scott e Jean que tudo indica que Mística é sim mãe biológica de Kurt, mas decide não contar nada a ele. Ele afirma que o que foi feito no laboratório talvez nunca seja descoberto, e que expor essas verdades pode causar mais dor do que alívio em Kurt. Em uma das cenas mais emocionantes da série, Kurt desaba com Vampira. Ele sente que o professor está escondendo algo. E está certo, mas Vampira, com empatia, diz que às vezes o silêncio é uma forma de proteção.
e promete ajudá-lo a buscar mais respostas. Eles se apoiam, mostrando que, mesmo sem respostas, a família que eles escolheram é o que realmente importa. A cena final corta para Mística, sozinha, vendo uma menina ser deixada pela mãe na escola. O olhar de dor em seu rosto revela algo que palavras não conseguem. Arrependido. O episódio 11 começa com Logan acordando no meio da noite, suando e ofegante, preso em um pesadelo. Ele vê lobos, neve, dor, um laboratório e uma figura misteriosa. As lembranças parecem reais demais para serem apenas sonhos. Ao mesmo tempo, Kitty Pryde escreve um e-mail aos pais, contando como é difícil encontrar um momento de paz na mansão Xavier. Entre um confronto no banheiro com Vampira e uma briga pelo espaço com Evan, Kitty tenta encontrar sossego, mas até Logan, silencioso no café da manhã, parece inquieto. Ao ver uma reportagem sobre um suposto pé grande no Canadá, Logan surta e destrói o próprio quarto. Xavier o encontra e tenta ler sua mente, afirmando que essas visões podem ser fragmentos do projeto Arma X e que o Monte McKenna está envolvido. Mas Logan recusa ajuda e parte sozinho. Só que ele não está tão sozinho assim. Tentando fugir do caos da casa, Kitty se esconde no jato para terminar sua carta. Kurt aparece e começa a implicar, até que o jato decola sozinho. Wolverine está no comando, mas ele está diferente, grogue, agressivo e incontrolável. Quando Kurt toca seu ombro, Logan saca as garras e ataca. Presos no jato a milhares de metros de altitude, os dois jovens estão à mercê de um Wolverine fora de si. Ao pousar nas montanhas geladas, Logan sobe em direção a um laboratório escondido. Lá, um cientista misterioso revela que há um chip no cérebro de Wolverine. O mesmo chip que está sendo reativado para reiniciar o projeto Arma X. O plano transformar o Wolverine e Dentes de Sabre em assassinos mutantes. E as cobaias Kitty e Kurt. A caçada começa. Kitty foge, Kurt tenta despistar. Dentes de Sabre e Logan estão em modo de ataque total. Wolverine alcança Kitty à beira de um penhasco, mas quando está prestes a atacá-la, ela o encara e diz: "Você se lembra de mim? Você não quer me machucar." Por um momento o olhar dele muda, as garras retraem, ele a abraça, vencendo o controle mental com pura força de vontade. Mas Dentes de Sabre ataca, a luta intensifica. Logan volta ao laboratório para acabar com tudo. No laboratório, o cientista aumenta o controle mental para 100%. Wolverine está sendo dominado, amarrado por droids. Kitty atravessa as máquinas, mergulha nos painéis e causa curto-circuito. Tudo explode. Wolverine recupera o controle, enquanto Kurt enfrenta Dentes de Sabre. Wolverine diz: "O projeto Arma X está encerrado." Kurt e Kitty escapam a tempo. O laboratório é destruído. E quando tudo parece perdido, Logan caminha até eles, vivo. Xavier remove o chip. Logan sobrevive. O professor diz que Kitty o visitou de hora em hora. Na sala de jantar, Kitty finaliza seu e-mail. O episódio 12 começa. Após um dia comum na escola secundária, Scott Summers e Jean Grey voltam ao Instituto Xavier. Scott, aliviado com a chegada do fim de semana, deixa o carro para ir para dentro, mas logo é chamado de volta por Jean, que percebe que ele esqueceu a lição de casa. Um pequeno atrito surge entre eles, tipo de relação de jovens e cheio de desafios. Enquanto isso, na floresta próxima ao instituto, Jean escuta um barulho estranho. Usando seus poderes telepáticos, ela levanta um absurdo e se depara com o Grosso, um antigo inimigo dos X-Men. Grosso, sempre ardilhoso, tenta atacar Jean, mas ela rapidamente usa sua telecinese para dominá-lo, jogando em um poço próximo. Porém, antes que possa se afastar, uma esfera metálica misteriosa surge e captura Jean e a leva para longe, deixando o Grosso sozinho e furioso. Do outro lado do país, no Havaí, um jovem chamado Alex Masters tenta aproveitar um dia tranquilo na praia, mas sua tranquilidade é interrompida quando um tubarão se aproxima. Em um momento de pânico,
e instinto seus poderes mutantes se manifestam pela primeira vez. Suas mãos brilham em um vermelho intenso, afastando o predador marinho. Confuso com essa nova realidade, Alex luta para entender quem ele é. De volta ao instituto, o professor Xavier e Wolverine observam a ativação de um gene mutante de Alex. Para a surpresa de todos, Alex não é apenas um mutante, ele é o irmão desaparecido de Scott Summers. Um segredo guardado por anos, Xavier envia Logan para buscar Scott e garantir que eles se mantenham vigilantes, pois outros perigos podem estar se aproximando. Enquanto isso, Magneto aparece para Alex no Havaí, oferecendo ajuda para controlar seus poderes em um refúgio seguro. Embora desconfiado, Alex é tentado pela promessa de compreensão e apoio. Scott, Xavier e Logan partem em seu jato rumo ao Havaí para reunir a família novamente. Enquanto Kurt, Kit, Vampira e Evan percebem que foram deixados para trás e decidem partir em uma aventura por conta própria. No Havaí, os irmãos Scott e Alex finalmente se reencontram. O momento é emocionante, abraços e risos e misturam-se com desconfiança. Alex revela que Magneto esteve por perto, uma revelação que lança uma sombra sobre o reencontro. Scott, cauteloso, decide acompanhar Alex, mas mantém os olhos atentos. Durante o voo turbulento, Logan luta para se manter firme no jato, que está sendo controlado à distância por Magneto. Em um confronto de força e vontade, Magneto força Logan a saltar do avião, que cai no mar, e deixa Wolverine nadando para uma ilha desconhecida, decidido a descobrir os planos de seu inimigo. Enquanto isso, no Instituto, Tempestade é atacada por Mística, que tenta provar o seu valor para Magneto. A batalha é feroz e Mística usa todas as suas habilidades para desafiar a líder dos X-Men. Na estrada, Kurt, Kit, Vampira e Eva enfrentam uma emboscada da Irmandade, com cada um lutando para sobreviver e proteger um aos outros. Na ilha, Wolverine enfrenta seu arqui-inimigo, Dentes de Sabre, em uma luta brutal, enquanto ambos buscam informações sobre o paradeiro de Xavier. No asteroide M, Magneto revela seu plano para Xavier unir os mutantes tanto da Irmandade quanto dos X-Men, por meio de um teste difícil, uma prova de fogo. Xavier argumenta sobre a possibilidade de paz e aceitação, mas Magneto mostra que, para alguns, a força será necessária, apresentando os mutantes capturados em tubos, Vampira, Jean e Tempestade. Enquanto os jovens X-Men lutam contra seus adversários e são capturados por esferas metálicas. Magneto continua seu discurso sobre o medo e a rejeição que os mutantes enfrentam, reforçando sua determinação. Finalmente, Scott e Alex chegam ao asteroide M, confrontando um futuro incerto sob o olhar de preocupação de Xavier, que sabe que a batalha pela sobrevivência e aceitação dos mutantes está apenas começando. Na praia, Kit, Kurt e Evan encontram Groucho, que está visivelmente perturbado. Eles o questionam sobre os acontecimentos recentes. E em meio aos murmúrios, Groucho revela que não deve mais nada a Magneto. Quando perguntam quem é Magneto, Groucho conta tudo. O passado, os planos grandiosos dos mutantes que buscam dominar e proteger seu povo a qualquer custo. Enquanto isso, no asteroide M, Professor Xavier confronta Scott Summers. Ele quer saber por que Scott está ali, e o jovem mutante responde que veio apenas para ouvir. Xavier aponta para Jean, Vampira e Tempestade, capturados e presos em tubos, perguntando se eles também estão ali apenas para ouvir. A tensão aumenta. Scott, revoltado, exige a libertação deles, mas Magneto mantém a posição, dizendo que está apenas sendo cauteloso e que logo os deixará livres. Num momento dramático, Xavier tenta apelar à razão de Scott, mas Magneto o coloca preso no tubo, deixando-o vulnerável. Com o tempo se esgotando, Xavier consegue enviar um aviso urgente para Wolverine, que é para ele perder a luta, que descompreensão o matará. Scott se vira contra Magneto, mas Alex intervém, pedindo calma. Apesar de não gostar da ideia, Scott concorda em seguir o conselho do irmão.
Na ilha, uma luta feroz acontece entre Wolverine e Dentes de Sabre. Wolverine perde a luta de propósito, recolhendo suas garras e permitindo que Dentes de Sabre o acerte. Wolverine cai do penhasco, mas se levanta para encarar a aproximação de uma esfera misteriosa. Ele aproveita o momento para saltar e encontrar um helicóptero. De volta à mansão, os jovens X-Men procuram por Tempestade, mas encontram Mística. A troca de provocações entre ela e Groucho revela a determinação de Mística. Ninguém a descarta, e ela planeja visitar Magneto. Wolverine se junta a ela, decidindo a não deixá-la ir sozinho. Juntos partem a bordo do novo jato, que no caso é um jato feito de plástico, feito para uma missão contra o Magneto. No asteroide M, o Scott enfrenta seus próprios fantasmas, o acidente de avião, que matou seus pais e fez seu irmão desaparecer. Alex se aproxima e o assusta, levando-os a reviverem um momento dramático, enquanto Magneto surge oferecendo ajuda. Ele revela a joia da Cyttorak e os aprimoramentos genéticos, dispositivo que prometem elevar os poderes dos mutantes a níveis jamais vistos, mas que também anulam suas emoções. Scott é convencido a entrar no intensificador, enquanto Magneto mantém os outros X-Men presos. Observando a transformação do seu irmão, ambos emergem adultos, com cabelos brancos e frieza distante. Magneto o instrui a usar seus novos poderes para defender o asteroide, mas quando um avião se aproxima, os irmãos detonam a Velocity. No calor da batalha, Wolverine derruba a Velocity sobre os irmãos, soterrando-os nos escombros. Kit lidera os jovens para fora da areia, enquanto Mística confronta Magneto. A luta torna proporções épicas. Dentes de Sabre, agora mais forte, derrota Wolverine. Vampira absorve a velocidade do Mercúrio. Tempestade usa seus raios para limpar o caminho até o X-Jato. A Irmandade se vê obrigada a recuar diante do tremor crescente que ameaça o asteroide. Groucho, Avalanche e Blob se unem ao grupo dos X-Men, ajudando-os a escapar. Mas o perigo não acaba ali, o asteroide começa a desmoronar. No auge da tensão, Jean Grey confronta Scott sobre a sua transformação, rejeitando o futuro sombrio que ele representa. Xavier lamenta o caminho tomado pelo pupilo e se afasta. Mística emerge transformada, mostrando sua nova força, e os irmãos finalmente libertos usam seus poderes para desacelerar a queda do asteroide. Enquanto o X-Jato tenta buscar os mutantes no solo, o asteroide M desaba, marcando o fim da batalha, mas não da guerra. Scott pede desculpas a todos pela sua postura e o grupo percebe que, apesar das derrotas, a luta continua, unidos com o X-Men, prontos para o futuro. Se você assistiu até aqui é porque você gostou do vídeo, então muito obrigado. Eu peço por favor que se inscreva no canal, porque logo logo terá o resumo da segunda temporada. E seria muito importante que você se inscrevesse no canal para que o YouTube o notifique quando o vídeo do resumo da segunda temporada sair. Muito obrigado a todos.